Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Muito bem-vindo aqui, muito boa noite. Que o Senhor possa falar com vocês nesta noite, como já tem falado, que Ele possa continuar falando. Abra a Bíblia de vocês ou acesse a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler do capítulo 2 até do versículo, nós vamos ler o capítulo 2, versículo 1 até o 10. Efésios 2, 1 a 10. Todos acharam? Amém? Procedamos à leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente conhece formiga, não conhece? A gente conhece, todo dia, muito provavelmente, você vê uma formiga. Agora, você já ouviu falar de formiga zumbi? Você já ouviu falar disso? Você sabia que existe formiga zumbi? Existe. Em algumas regiões do globo terrestre, há um fungo. E esse fungo, ele é um parasita de formigas e outros insetos também. E quando esse vírus, esse fungo infecta uma formiga, no primeiro momento não acontece nada com a formiga. A formiga continua ali de boa a vida dela. Mas passando alguns dias, o comportamento da formiga começa a se modificar, porque o fungo que está ali no organismo dela começa a atacar os nervos, o sistema nervoso daquela formiguinha. De forma que aquele fungo passa a controlar as atitudes daquela formiga. E quando a infecção vai avançando, chega em determinado momento que aquele parasita dentro da formiga faz com que ela prenda as suas mandíbulas a um pedacinho de folha, a um caule, e ali ela fique presa até morrer. E aí o fungo vai consumindo todas as entranhas da formiga, e até que chega um momento em que o fungo libera esporos e vai achar outra formiga para infectar, e o ciclo se repete. Essas formigas não têm escolha. Elas já estão mortas. E o parasita controla
a vida delas. Tudo o que lhe resta é obedecer à vontade daquele fungo que contamina o sistema nervoso dela e leva ela para a destruição, para a morte. Esse texto nos fala de zumbis. Esse texto nos diz que nós éramos também zumbis, mortos-vivos. Pessoas que andavam, pessoas que falavam, pessoas que respiravam, mas sem vida alguma, sem uma vida verdadeira, uma vida completa, uma vida abundante. Eu tenho pregado no livro de Efésios desde o dia 28/8, aqui nessa igreja. Obviamente, todas as vezes que foi me dado a honra de falar sobre a palavra de Deus. E a culpa é do Luiz e Cristina, tá? Eu vou dar uma aula lá no MTC amanhã sobre Efésios essa semana. Vocês orem por mim. E por isso, estudando Efésios, ora, por que não, né? Já que eu estou estudando Efésios para dar aula, também vamos pregar. Mas o fato é que, no dia 28/8, quando nós começamos essa série de Efésios, nós vimos o planejamento da salvação. A gente viu que o Pai planejou a salvação desde antes da eternidade. Antes do tempo se formar, ser criado, o Pai já planejou a salvação. E a gente viu que o Cristo, o Filho de Deus, entrou na história, entrou no tempo para executar a salvação, para nos redimir, para morrer em nosso lugar e nos oferecer o sacrifício como expiação pelos nossos pecados. E a gente ainda viu, no dia 28/8, que o Espírito Santo é a garantia disso tudo. Se você tem o coração habitado pelo Espírito Santo, você tem a garantia de que Cristo morreu por você e a garantia do novos céus e nova terra em sua vida. Depois eu preguei no dia 18/9, e lá nós lemos ainda Efésios 1:15-23, e nós lemos, nós vimos, nós entendemos nesse dia, nessa pregação, o que é ser uma igreja empoderada, o que nós fazemos para nos empoderar e o que Deus faz para empoderar as nossas vidas. E nós vemos nessa pregação do dia 18/9 que o mesmo poder que ressuscitou o Cristo Jesus é o poder que está disponível a nós, para que a gente mostre a Cristo, porque nós somos o corpo de Cristo. É assim que o mundo ao nosso redor vê o Messias. É através da igreja que Cristo se mostra às pessoas. E a igreja, a gente viu isso, a igreja é a plenitude de Cristo, completa a obra de Cristo. Não porque somos alguma coisa, mas justamente porque mostramos o Evangelho a todas as pessoas. E assim nós entramos no capítulo 2. Depois de falar sobre essas coisas, sobre o poder de Deus disponível agora, Paulo vai nos lembrar quem nós éramos. E quem nós éramos? Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos zumbis. Nós éramos mortos-vivos, caminhando sobre a face da terra. Mas algo acontece. Algo acontece e uma reviravolta na nossa vida acontece e nos faz sermos ressurretos. E é sobre isso que a gente vai falar e hoje. A gente percebe claramente nesse texto a graça de Deus sendo espargida aqui aos nossos olhos. Se a gente puder pensar numa frase que resume todos esses 10 versículos, nós poderíamos dizer que, pela graça, Cristo nos dá vida. Essa é uma frase que resume esses 10 versículos do capítulo 2. Pela graça, Cristo nos dá vida. E esse
esses 10 versículos faz um claro contraste da nossa vida pregressa, da nossa vida passada e do que é a nossa vida agora. E é sobre isso, mostrar esse contraste que eu gostaria de pregar nessa noite. Nós temos aqui 2 momentos muito marcantes. Em primeiro lugar, os 3 primeiros versículos mostram como era a nossa vida de morto. Como nós estávamos mortos. Diz assim a palavra de Deus, olha lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A palavra de Deus, nesse capítulo, começa afirmando que Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos. Como assim nós estávamos mortos? Que história é essa? Desde quando eu nasci, eu respiro, eu aprendi a andar, eu penso, logo eu existo, não é? Já diria René Descartes. Como assim eu estou morto? E aí nós temos que entender o que é a morte segundo a Bíblia. E quando a gente para pensar no que é a morte, segundo a palavra de Deus, nós entendemos que a morte significa separação. Quando uma pessoa morre fisicamente, há uma separação. Há uma separação do corpo, que vai virar pó, e da alma. Mas Paulo aqui, ele não está falando de uma morte física. Ele está falando de outro tipo de morte, uma morte pior, na minha opinião. Quando o homem quebrou o pacto com Deus, lá no jardim do Éden, Deus aplicou uma punição ao homem. E a punição é a morte eterna. É uma morte espiritual, é uma separação, mas uma separação de quê? Uma separação do homem e do seu objeto de adoração, que é o próprio Deus. Então, os vínculos entre Deus e o homem foram rompidos por causa do pecado de Adão lá no jardim do Éden. Você lembra que Deus, na viração do dia, se encontrava com Adão no paraíso. O homem tinha acesso direto a Deus, o homem não tinha vergonha diante de Deus, mas assim que o homem pecou, ele passa a sentir vergonha, ele se esconde de Deus porque ele percebe a sua nudez, percebe os seus pecados. E agora o acesso a Deus é comprometido. E essa morte é a morte que Paulo se refere aqui. E essa morte é pior do que a morte física. Porque, uma vez que você nasce morto, em primeiro lugar, você nasce morto espiritualmente. Você nasce afastado do objeto da sua vida. O homem foi feito para glorificar e gozar a Deus. No entanto, você já nasce por causa do pecado e por causa do pecado original, desse verme, desse parasita maldito que está em todo filho de Adão. Você já nasce apartado de Deus. Você já nasce longe do seu objeto de adoração. E mais, se você morrer, continuar morrendo, morrer fisicamente longe de Deus, você vai ter uma morte definitiva, que é justamente a ida para o inferno. Por isso, a morte espiritual é muito pior do que a morte física. E veja, nós estávamos mortos
e chafurdados nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos no meio da podridão moral. Delito é quando alguém desobedece uma lei, e nós já estávamos mortos, nós já nascemos desobedientes a Deus, rejeitando a lei de Deus. E pecado, hamartia, a palavra em grego que aparece aqui, é errar o alvo. A gente não consegue acertar. Desde pequeno nós não conseguimos acertar o alvo, nós não conseguimos acertar aquilo que Deus nos propõe. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos encharcados, estávamos como presos numa areia movediça. O salmista lá no Salmo 40 fala isso, que Deus nos tirou do lamaçal e nos colocou sobre a rocha. Estávamos totalmente presos nos nossos pecados, nos pecados que nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo. Olha só, eu não andava sozinho, mas eu estava aparado por todo um sistema que me incentivava a pecar. Quando a palavra de Deus, em alguns momentos, quando a palavra de Deus se refere a este mundo, é justamente o sistema ao nosso redor que está afundado, ou melhor, que está deitado. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ele está alicerçado nas mentiras de Satanás. Esse sistema feito para que a gente persiga o erro, para que a gente continue errando dia a dia. Nós estávamos seguindo este curso, nós estávamos seguindo a multidão, seguindo a boiada, indo todo feliz, achando que ia ter coisa boa, mas lá na frente um caldeirão de fogo nos esperando. Nós estávamos andando em direção à morte, sendo agradado, fazendo as coisas que a gente queria. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas estávamos indo junto com todo mundo. E mais, a palavra de Deus ainda diz que nós estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O próprio Satã. Estávamos fazendo a vontade dele. Estávamos fazendo tudo aquilo que Satanás deseja que a gente faça. E o que Satanás deseja que a gente faça? Que a gente não glorifique a Deus, que a gente não goze da bondade de Deus. Isso é tudo que Satanás sempre quis. Lá no Éden, ele tentou Eva como? Desvirtuando as palavras de Deus e fazendo com que Eva não confiasse nas palavras de Deus, e nem Adão, porque Adão comeu daquele fruto maldito. Nem Adão nem Eva confiaram em Deus naquele lugar e, portanto, não deram glórias a Deus, mas deram glórias a si mesmo, deram glórias à sua sabedoria, e por isso caíram. Estávamos andando, fazendo a vontade de Satanás. Já pensou nisso? Já pensou que a sua vida, antes de aceitar a Cristo, era fazer a vontade de Satanás? E que a sua vida, se você não aceitou a Cristo, é fazer a vontade de Satanás? E veja que o texto continua ainda no versículo 2. Estávamos andando, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja que esse espírito da potestade do ar, Satanás, ainda atua sobre os filhos da desobediência. Aqueles que não têm a Cristo, aqueles que não foram eleitos para serem filhos adotivos de Deus, conforme nos diz o versículo 5 do capítulo 1. Quem não é filho de Deus é filho da desobediência. E mais ali na frente vai ser citado, filhos da ira. Mas essa era a nossa situação. Nós éramos filhos da desobediência. E agora no versículo 3, Paulo, no capítulo 1 e 2, ele se dirige
a igreja, então, por isso ele fala, ele vos deu vida, mas aqui no versículo 3, ele se junta e fala assim, entre os quais também todos nós andamos outrora. Veja, Paulo, ele não dá desculpa, ele fala, eu também era um pecador deste, eu também precisei, eu também estava morto nos meus delitos, nos meus pecados, eu também andava de acordo com a vontade do mundo, de acordo com a vontade de Satanás, eu andava assim. E veja, o versículo 3, além da vontade do mundo, além de andar de acordo com o mundo, além de andar de acordo com Satanás, eu andava segundo as inclinações da nossa carne, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja, a nossa situação era pior do que a da formiguinha do início. A formiguinha foi contaminada e eu acho que se ela quisesse, ela tiraria a contaminação dela. Mas a palavra de Deus é clara. Ele fala assim que nós estávamos andando de acordo com o mundo, de acordo com Satanás, mas a palavra de Deus é clara. Nós estávamos fazendo a vontade da nossa carne. Nós estávamos agindo de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que a gente achava melhor. Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus e resolveram agir de acordo com aquilo que eles estavam pensando. Vendo a árvore vendo que a árvore era boa, vendo que a árvore era bonita, vendo que tinha lá um fruto maduro, suculento, resolveram comer. Resolveram fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Não há escapatória, meu irmão. Não há escapatória. Você fazia a sua vontade. Você fazia a sua vontade. E veja, Paulo diz que a nossa natureza era ser filhos da ira. O que é um filho da ira? Alguém irado. Irado contra quem? Irado contra o próprio Deus. Irado contra a soberania de Deus. Irado contra o autor da vida, contra o dono do universo. Irados, rebeldes, que não amavam o Senhor. Esse era o nosso quadro. E estávamos assim, achando que estávamos abafando, achando que éramos dono da nossa própria vida, vivendo como se não houvesse amanhã, fazendo as vontades, aquilo que desce na nossa cachola, sem consultar, sem pedir permissão de ninguém, vivendo como se fosse o nosso corpo e as nossas regras. Mas não é assim. E assim estávamos mortos, e cada vez mais mortos, se pode acontecer isso, indo direto para o inferno, indo direto para o lago de fogo e enxofre. Essa é a realidade que Paulo pinta sobre a nossa vida sem o Senhor nosso Deus. E absolutamente ninguém tem escapatória disso aqui, porque todos nós éramos. Mas ele começa o trecho falando que ele nos deu vida. Algo aconteceu. Algo mudou a nossa história, mudou a nossa caminhada, fez uma reviravolta. Versículo 4. Mais Deus. Estávamos indo uma estrada que daria no abismo, que daria no fundo do poço, que daria em nada. Já estávamos todo lambuzado pelos nossos pecados, já não conseguíamos mais fazer nada, já estávamos desejando ardentemente a vida
contra Deus. Mas Deus não ligou para nada disso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, riqueza de misericórdia. Eu já falei para alguns aqui, mas eu repito, o que é misericórdia? Misericórdia é botar o coração na miséria. E o nosso Deus e Pai, o nosso Deus glorioso, soberano, Criador de todas as coisas, conforme cantamos aqui hoje, Ele é rico em colocar o coração na miséria dos outros. Ele faz isso com liberalidade. Ele colocou o coração na sua e na minha miséria. Ele viu a gente preso num lamaçal de pecados. Ele viu a gente querendo pecar mais. Ele viu o diabo e o mundo corroborando para os nossos pecados, mas a nossa própria carne, a nossa própria vontade querendo pecar mais, indo direto para a morte eterna. Mas Ele encheu as nossas vidas de misericórdia. Ele colocou o coração dele na nossa sujeira, no nosso esgoto, no nosso excremento. Ele usou tudo aquilo que ele tinha, a coisa mais rica que ele tinha, daqui a pouco a gente vai falar disso, para nos salvar. E por que ele fez isso? Por causa do grande amor com que nos amou. Hoje a gente cantou que cantaríamos o amor de Deus para sempre. Veja com grande amor com que Ele nos amou. O rico Senhor da misericórdia, colocando toda a sua riqueza, toda a sua santidade, toda a sua beleza na nossa feiura, no nosso mal cheiroso pecado, no nosso esgoto. A gente estava nadando no esgoto e gostando de nadar no esgoto. E Ele tira, Ele resgata. Por quê? Porque Ele nos ama. Simplesmente porque Ele nos ama. Não tem justificativa, é o amor de Deus. Versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Um morto pode ressuscitar? Um morto pode querer ressuscitar? Se tiver um morto aqui, ele, não, agora eu quero ressuscitar, ressuscita. Não. Tem que ser alguém. Nós estávamos mortos e nós não queríamos sair desse estado, nós não tínhamos condições de optar por outra coisa a não ser a morte. Nós estávamos mortos. É por isso que foi Deus quem colocou o coração na miséria. E pelo amor dele, nos ressuscitou. Mas tem uma cláusula. Ele não simplesmente ressuscitou a nós, mas Ele nos ressuscitou, nos deu vida, Ele nos deu vida novamente com Cristo. Por que com Cristo? Porque, se você está acompanhando a escola dominical, está acompanhando. Se não está, você vem. Tá? Já foi dito aqui hoje algumas coisas sobre a escola dominical. E na escola dominical a gente está vendo que era necessário uma expiação. Era necessário que alguém cobrisse os nossos pecados. Era necessário que alguém pagasse tudo aquilo que de errado a gente viu. A gente já falou aqui que os delitos e pecados, né, que a gente estava chafurdados nele, delito é errar diante da lei. E pecado tem a ideia aqui de errar o alvo. Era necessário que alguém acertasse o alvo. Era necessário que alguém cumprisse a lei. E quem cumpriu a lei?
Quem disse que veio para cumprir a lei e não para retirá-la? Jesus. Por isso que que a vida que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, Deus fala, é uma prova de que Deus aceitou tanto a vida quanto o sacrifício de Cristo. E quando Cristo ressuscita dentre os mortos, Ele tem agora a condição de nos ressuscitar. Foi quando Cristo ressuscitou que nós podemos, por causa da ressurreição de Cristo, é que podemos também nós ter vida. E é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus, esse poder também nos ressuscita. E Paulo ainda fala, pela graça sois salvos. É de graça. Deus fez isso tudo, Deus nos dá vida novamente em Cristo, e é só em Cristo, porque é só Cristo o caminho, a verdade, a vida. Não tem jeito de chegar no Pai se não for por Cristo, se não pelo sacrifício de Cristo, se não pela expiação de Cristo. Não tem jeito, é só por Cristo e é de graça. Eu e você não precisamos fazer nada. Por quê? Porque o morto não consegue fazer nada. Porque o morto não faz nada. Porque a gente estava lá gostando do pecado. A gente não tinha condição de fazer nada. Mas o nosso Deus age em nosso favor. Mas o nosso Deus troca o nosso coração e nos ressuscita, e troca e nos faz vivos novamente, de graça, totalmente de graça. Veja, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, nos deu vida novamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No versículo 20 do capítulo 1, diz que Cristo, o poder que ressuscitou a Cristo é o mesmo poder que fez Cristo assentar-se à direita da majestade, assentar-se à direita de Deus, nos lugares celestiais. E agora, Paulo fala que nós, eu e você, estamos também assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, dá uma olhada como que Paulo descreve a nossa situação antes. Estávamos nadando no esgoto, estávamos podres, gostando disso, achando isso o máximo. Mas agora, da podridão, Deus nos faz assentar com Cristo nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Isso quer dizer que estamos reinando com Cristo. Poxa, mas em que sentido? Peraí, Cristo, eu entendo que Ele esteja reinando, a palavra de Deus fala isso, mas como que eu estou reinando? Como assim? E a verdade é, meus irmãos, que quando o Senhor colocou o ser humano na criação, Ele forma o ser humano de maneira diferente e especial dos demais. Deus dá ao ser humano a sua própria imagem e semelhança. Deus sopra no ser humano o fôlego de vida. E Deus dá para o homem uma ordem, uma função, e a função é que ele governe a natureza. O homem foi feito como um rei, que só responde ao rei do universo, ao imperador do universo, mas o homem foi colocado na natureza, na criação, como alguém que reina sobre a criação de Deus também. E quando o homem cai, esse governo também é perdido. Mas, quando Cristo nos ressuscita, Ele devolve de novo a nossa dignidade real. É por isso que estamos
estamos reinando com Deus, e uma das promessas para a eternidade é que reinaremos com Cristo eternamente. O homem, ao aceitar Cristo, tem de volta a sua humanidade. A humanidade perfeita. Você vê aí fora um ímpio, ele é humano, mas é um humano totalmente desfigurado. A imagem de Deus na vida dele é totalmente embaçada, totalmente quebrada, fragmentada, mas a imagem de Deus em nós, Cristo já está restaurando. E um dia seremos a imagem de Cristo. Romanos 8, 28, 29 fala isso, que um dia nós seremos a imagem de Cristo. E o caminho é se tornar cada vez mais parecido com Cristo, até que Ele venha, até que a obra seja concluída. E lá nós reinaremos, lá nós teremos de volta a nossa dignidade de reinar sobre toda a criação de Deus. Mas Cristo, ao nos ressuscitar, Ele já nos devolve um pouquinho disso. Então já estamos, sim, reinando com Cristo. Já temos a nossa humanidade de volta. Cristo morreu para que eu e você tivéssemos a nossa humanidade de volta. Somos humanos plenamente, em totalidade. Isso significa nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E é reinar sobre toda a criação. A gente já falou aqui que esses lugares celestiais é o lugar espiritual. Nós reinamos também sobre o reino espiritual. Nós fomos colocados como criação, como coroa de toda a criação. Nós temos, em certo sentido, os anjos foram criados, a palavra de Deus não relata a criação dos anjos, mas nós somos superiores aos anjos, em certo sentido. Deus nos colocou, Deus fez os anjos para nos servirem. Então nós reinamos sobre eles também. Lá para frente, em Efésios, a gente vai ver que o plano de salvação foi para que a igreja mostrasse aos anjos a sabedoria do próprio Deus. Está escrito aqui, em Efésios. Depois a gente vai ter oportunidade. Mas fato é que Cristo, então, Ele, através de Cristo, Deus através de Cristo, colocando o coração dele na nossa miséria, por causa do amor dele, nos dá vida novamente, nos ressuscita e nos faz assentar nos lugares celestiais novamente, com Cristo Jesus. E por que Deus faz isso tudo? Versículo 7. Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso faz um contraste enorme com a nossa vida no passado. A nossa vida no passado era uma vida morta, de feiura, que obedecia aos preceitos de Satanás. Mas agora, a minha vida é uma vida ressurreta, linda, me assento nos lugares celestiais com meu Deus, Jesus Cristo. E agora, a minha vida serve para mostrar a bondade de Deus. Se antes eu mostrava os desígnios de Satanás na minha vida, agora eu mostro a bondade, a riqueza de Deus na minha vida, não somente no presente, mas nos séculos vindouros. Talvez a prova maior desses séculos vindouros seja justamente a carta de Efésios. A gente está vendo um escrito de alguém que viveu há quase 2000 anos atrás, que teve uma vida de feiura, perseguindo os cristãos, mas que agora é inspirado por Deus a escrever primeiramente a igreja de Éfeso e que está nos abençoando em 2022. Quase 2000 anos depois daquilo que escreveu. É Cristo mostrando nos séculos vindouros o tamanho da bondade dele, a riqueza da graça dele em bondade para conosco. E novamente veja, em Cristo Jesus, nós só podemos ser habilitados a mostrar a bondade do nosso Deus, a riqueza
riqueza da graça do nosso Deus se estivermos conectados a Cristo Jesus. Se for por Ele. E o livro de Efésios mostra isso muito, aquilo que nós chamamos da doutrina da união com Cristo. A igreja é unida com Cristo, o povo de Deus é unido com Cristo, de tal maneira que podemos mostrar a Cristo para os outros, de tal maneira que é a igreja quem espalha a mensagem de Cristo para os corações incrédulos. E aqui temos essa noção também de mostrar a graça, a suprema riqueza da graça de Deus. Nos séculos futuros, nos séculos vindouros, é fazer com que o Evangelho seja proclamado. Tudo através de Cristo Jesus. Tudo por Ele. Tudo passa pelo Filho de Deus encarnado. Isso tudo acontece, nós mostramos a graça de Deus, nós mostramos a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. O que não vem de nós? A graça e a fé. Nenhum dos dois vem de nós. É tudo de Deus. É Deus quem nos dá a graça, é Deus quem faz tudo que é necessário para a gente ser salvo, é Deus que nos faz. Então, para a gente, a salvação é de graça. E é Deus quem nos dá a fé para acreditar. É Deus quem faz com que a gente nasça de novo. É só o coração que é nascido do Espírito é que pode ter a fé. Ezequiel 36, hoje a gente citou ele na escola dominical, a gente já citou ele algumas vezes na escola dominical. Ezequiel 36 fala que Deus vai restaurar o povo de Israel, vai trazer o povo de Israel de volta para a terra prometida, no contexto lá do exílio. Deus vai fazer isso, mas depois de fazer com que o coração daquele povo seja trocado num coração de carne, capaz de obedecer às ordens de Deus. É por isso que a salvação, é por isso que a graça e a fé para acreditar no sacrifício redentor de Cristo é também um presente, um dom de Deus. Se Deus não agir no nosso coração, a gente não tem condição de sozinho acreditar, de sozinho entender. É o Espírito Santo, não é? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há nada fora de Deus que nos faça, não há vontade nenhuma dentro dos nossos corações que nos faça acreditar em Deus. Tudo vem dele. Tudo é dele. E o versículo 9 confirma. Porque versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando a gente estudou Efésios 1, 3 a 14, a gente se deparou com a seguinte expressão, 3 vezes, né? Toda vez que o Paulo começa falando do papel do Pai, passa para o papel do Filho e termina com o papel do Espírito Santo. E lá, em Efésios 1, 6, diz assim, Deus preparou a salvação e tudo mais para louvor da glória da sua graça. Aí, no versículo 12, depois de falar do papel de Cristo, a fim de sermos para louvor da sua glória. E, finalmente, no versículo 14, encerrando a fala sobre o Espírito Santo, ele diz assim, em louvor de sua glória. Paulo mostra nos versículos 3 a 14
como a salvação foi arquitetada por Deus e qual o papel de cada pessoa da Trindade na salvação. E quando ele termina de falar de cada um de cada papel da Trindade, das pessoas da Trindade na salvação, ele diz assim: o Pai fez isso para louvor da glória da sua graça. O Filho fez isso a fim de sermos para louvor da sua glória. O Espírito Santo fez isso em louvor da sua glória. A salvação é para que a glória de Deus seja exaltada. E por isso Paulo fala no versículo 9 do capítulo 2, que a salvação não é por obras, para que nós não roubemos a glória de Deus. Se a salvação fosse mérito meu, a glória era minha. Mas a glória é de Deus, a salvação não é mérito meu. E por isso Paulo frisa, não é de obras. Em nenhum momento a salvação tem minha participação. A salvação é totalmente trabalho de Deus. Para que eu possa ser mais humilhado, porque eu era morto. Eu estava chafurdado nos meus delitos e pecados, eu andava de acordo com o mundo, de acordo com a vontade de Satanás, era filho da desobediência, filho da ira, eu gostava do que estava fazendo. Por isso não pode ser por obra minha, porque a obra minha, conforme nos diz o profeta Jeremias, é trapo de imundícia, é coisa suja, nojenta, que dá asco. Mas Paulo adianta no versículo 10, Paulo fala, olha, não é obra nossa a salvação, mas nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Nós somos recriados, nós somos renascidos, nós somos ressurretos em Cristo Jesus para as boas obras. Eu não tenho a salvação por obra nenhuma minha, mas Cristo me salvou para as boas obras. E eu só consigo fazer essas boas obras em Cristo Jesus. Eu só consigo agradar ao Pai, eu só consigo agradar a Deus, eu só consigo obedecer aquilo que Ele pede de mim, se eu estou em Cristo Jesus, porque eu fui criado nele novamente. Sou nova criatura em Deus. E veja, Deus já preparou as obras, as boas obras, de antemão, na eternidade. Deus já preparou essas boas obras para que nós, novas criaturas, feituras do nosso Deus Pai, pudéssemos andar nelas. Se antes, quando eu estava morto, eu andava no curso deste mundo, na vontade de Satanás, na vontade da minha própria carne, agora eu posso andar em outro caminho. O caminho das boas obras. E Paulo vai expandir isso lá no capítulo 4, ele vai começar a falar de um tanto de coisa que o cristão deve fazer. E nós só temos condições de fazer essas boas obras, porque agora nós somos salvos. Porque agora nós somos ressurretos em Cristo Jesus. Agora a gente pode andar em santidade. Agora a gente pode andar num caminho que agrada a Deus. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos feios, desprezíveis, não tinha nada de bom em nós. Mas Deus, com sua misericórdia, nos alcançou por causa do grande amor dele. Nos deu vida, nos restaurou a humanidade, nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar a bondade, a grandeza, a riqueza da graça dele. Fez isso tudo de graça, nos deu a vida, nos deu fé, gratuitamente, um dom, um presente, para agora podermos andar nas boas obras. Meu irmão, minha irmã, você sente saudade da sua vida de morto?
Você sente saudade de alguma obra que você fazia lá? De vez em quando a nossa fé dá uma vacilada mesmo. De vez em quando a gente cai. Mas se você sente isso, meu irmão, peça a Deus coragem. Não dá lugar para a carne, não. Peça a Deus ousadia para você resistir ao curso deste mundo, para você resistir às investidas do príncipe da potestade do ar, para você resistir ao velho homem que insiste em ressuscitar de vez em quando aí e te fazer você morrer. Peça a ajuda de Deus. Você tem sido paradigma da graça de Deus para os outros? Você tem mostrado a bondade e a riqueza da graça de Deus na sua vida para outras pessoas? Você tem dado bons frutos? Você tem andado no caminho das boas obras? Agora você pode, agora você é habilitado. Agora você deve, não somente pode, mas deve. Você acha que merece salvação? Você acha que, poxa, Deus está precisando do Almeron? Deus está precisando do Miguel? Deus está precisando do Roberto? Você acha? Ou aquilo que aquele churrasco que o Roberto faz, é só ele. Estou precisando dele aqui. Será? Será que você tem essa arrogância no seu coração? Se tiver, meu irmão, peça perdão a Deus, porque Deus não precisa de você, não. Mas Ele te quis, Ele te escolheu. Meu irmão, você tem certeza da sua salvação? Você acredita que realmente Cristo entregou a vida dele na cruz para limpar o seu pecado? Você tem essa certeza? Faça oração a Deus. Peça a Ele a convicção da sua salvação. E se não tiver, peça a Ele para que te presenteie com a graça e com a fé nele. Vamos orar? Pai amado, Pai santo, ó Deus, quando a gente olha para a Tua palavra, a gente fica sem palavra. Quando a gente percebe tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, quando a gente percebe quem nós éramos, o estado deplorável que nos encontrávamos, o estado de podridão, mortos, fedendo, nadando na pocilga de Satanás e gostando de estar lá. Ó Deus, e quando a gente percebe a tua grande mão, o teu grande coração entrando na nossa miséria e nos tirando de todo o pecado, nos tirando de tudo aquilo que nos levava à morte. Ó Deus, nós só podemos nos quedar em oração, em graças diante do Senhor. Ó Deus, o Senhor é misericordioso demais. Não merecemos nenhum favor do Senhor. No entanto, a Tua riqueza nos alcançou. Não tínhamos como pagar o Teu sacrifício. No entanto, a tua graça inundou o nosso coração. Não sabíamos nem o que era fé. No entanto, a fé no Senhor Jesus nos foi ofertada para que agora nós pudéssemos andar em retidão de vida, para que agora nós pudéssemos nos assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por isso.
Ó Deus, e se tem alguém aqui que ainda não tem essa fé, que o Senhor possa presenteá-lo com essa fé, que ele possa entender que ele precisa de Cristo Jesus como Salvador. Ó Deus, e que a gente possa andar em santidade essa semana, andar no caminho das boas obras que o Senhor já nos preparou de antemão. Ó Deus, que a gente possa ser humilhado dia a dia diante da Tua presença, Deus, ao ser confrontado com a verdade de que a salvação é do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração não tenha saudade dos rudimentos do mundo, da pocilga, do esgoto que era a nossa vida. Que a gente possa querer andar sempre no caminho que o Senhor nos preparou de antemão, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia ainda em Efésios 6, 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana abençoada, que Deus fale com você no coração essa semana. Boa noite.